Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Marco Antônio Sabino com a gente aqui na Rádio Bandeirantes agora. Tudo bem, Sabino? Boa tarde. Oi, boa tarde, Ana, João, ouvintes, tudo bom? Tudo bem. Achei que você fosse falar Joel. Joel hoje foi um pouquinho mais cedo, dá uma descansadinha, viu? O João me avisou, Ele falou assim, aqui tem produção, que isso, eu avisei. Tem produção, só não tem o Joel hoje. Joel só semana que vem. Tem a Ana Paula Rodrigues. Alguém tem que estar aqui, alguém aperta os botões aqui. O programa nunca estará fora do ar. Agora, Sabino, o João me disse aqui que a gente vai falar sobre dois assuntos hoje com a sua participação, né? A gente vai falar sobre uma nova CPI na Câmara e sobre radares, hein? O que a gente tem de novidade? Então, Ana, você deu essa informação em primeira mão aí na Band, né? A questão das multas erradas que foram aplicadas, principalmente a taxistas, né? Por radares ali na Zona Sul de São Paulo, na verdade, na Avenida Atlântica, né? Em São Paulo, a região de Interlagos. Mas o fato é que a gente foi atrás para tentar entender o que tinha por trás disso. Nós descobrimos outras informações que, em princípio, segundo a Prefeitura, não tem relação. Mas são informações importantes no que diz respeito a radares, Ana. Olha só, a Prefeitura, ela é a responsável pela gestão do sistema, mas a operação, como você mesmo já contou para os nossos ouvintes, ela é terceirizada para empresas. E isso tem que ser revisto de tempos em tempos, tem que haver uma licitação para se renovar essas empresas e qual a melhor oferta, de tal forma que gere algum tipo de economia para a população. Mas não é que há 3 anos se tenta fazer essa licitação e não se consegue, ou seja, há 3 anos a Prefeitura está operando, a gestão está gerindo os radares de São Paulo na base do contrato chamado de emergência, que é um contrato, em tese, que não pode durar tanto tempo. É um contrato, de certa forma, irregular. Ele serve, como diz o próprio nome, para situações de emergência. E esse contrato não consegue ir para a rua, esse edital não consegue ir para a rua há 3 anos por questionamentos do Tribunal de Contas do município. E essas empresas são as responsáveis também por fazer a manutenção dos radares em São Paulo. É um contrato aí de mais de R$1 bilhão, viu? Um contrato bastante vultoso, um contrato importante. Mas a gente fica com essa dúvida, será que essa questão da manutenção não teria ligação com o que aconteceu? E a resposta da Prefeitura não tem ligação nenhuma, e a gente espera conseguir botar esse edital na rua efetivamente em pouco tempo. Mas a informação é essa, há 3 anos, contrato de emergência. Pois é, isso aí é preocupante, né? Com contratos pendentes, uma tecnologia que pode não ser a melhor, a mais adequada, né, Sabino? Porque sobre isso aí dos táxis, uma preocupação que os taxistas levantaram, porque na maioria as multas chegaram para carros com placa Mercosul. Será que é uma dificuldade dos radares de lerem essas placas, uma necessidade de atualizar esses equipamentos? A gente já vem discutindo isso aqui na Rádio Bandeirantes tem um bom tempo, quando essas placas começaram a se tornar obrigatórias na transferência de veículos, por exemplo. Você vai trocar de estado, já troca pela placa Mercosul. Então, a Prefeitura tem que responder isso mesmo. O que aconteceu e o que vai ser feito para evitar que essa situação aconteça de novo? Só de ontem para hoje, a Prefeitura cancelou quase 2.000 multas. E deve ter mais. Deve ter mais porque o Sindicato dos Taxistas fala em 2.000 táxis multados. E tem muito taxista que tomou 10, 20, 30 multas, né? Então, é um problema que nos parece ser sério. E se for uma dificuldade para a leitura de placa Mercosul, deve acontecer de novo. E sobre CPI, hein, Sabino? O que a gente tem aqui para acrescentar? Aí tem uma história curiosa, olha só. Há algum tempo, a Câmara Municipal promoveu uma CPI, iniciou uma CPI sobre a operação dos aplicativos de transporte, né, aqui em São Paulo, que concorrem diretamente com os táxis. E a questão que foi colocada nessa CPI era uma suposta evasão fiscal, ou seja, as empresas de aplicativo estavam montando as suas sedes em regiões, em cidades da Grande São Paulo ou próxima a São Paulo, para fugir do imposto da carga tributária da cidade. O nosso ISS é uma alíquota de 5%, e outras cidades da Grande São Paulo, a gente sabe disso, cobram um ISS menor. Então, a Prefeitura abriu uma CPI para apurar isso. E não é que essa CPI fez buscas em outros municípios. Veja só, a gente está falando da Câmara Municipal de São Paulo, dos vereadores eleitos em São Paulo, fazendo busca em outros municípios. Ué, isso pode, Sabino? Pois é.
Isso gerou reclamação de prefeitos da Grande São Paulo, gerou contestação, inclusive ligações lá para o gabinete do prefeito Ricardo Nunes, de que isso seria irregular. E não é que a Câmara Municipal decidiu essa semana abrir mais uma CPI que vai dar polêmica? É uma CPI para apurar poluição gerada pelo polo petroquímico de Capuava, que fica em Mauá. E agora os vereadores querem investigar a poluição lá de Capuava. Os vereadores justificam de que essa poluição está ali prejudicando alguns bairros da zona leste de São Paulo. Sapopemba, por exemplo, que faz fronteira, faz limite de município ali com Mauá. Então essa é a justificativa. Mas, de novo, provavelmente os vereadores vão ter que fazer buscas, vão ter que ouvir pessoas de outro município. Então a Câmara Municipal precisa pensar um pouquinho quais são os limites de atuação deles ali também. Porque uma CPI na Câmara de Mauá ou uma CPI na Câmara de alguma cidade vizinha para apurar a questão dos aplicativos, a gente entende, ou até a Assembleia Legislativa, que a gente não ouve falar. A gente só ouve falar da Assembleia Legislativa quando tem escândalo lá na Assembleia, né? Quando tem deputados fazendo o que não deve e depois acaba sendo punido. Mas a Câmara Municipal acho que está extrapolando um pouquinho das suas funções, né? Pois é, que um mal-estar entre essas gestões, né? E deveria ser o contrário, prefeituras que deveriam se conversar para trabalhar em conjunto, não criar esse mal-estar como a gente pode ver acontecer de novo agora nesse caso aí, envolvendo a região do ABC Paulista. Vamos ficar de olho. Valeu, viu, Sabino? Algo mais para acrescentar? Amanhã tem Olhar de Repórter, né? Amanhã tem um Olhar de Repórter, um programa especial sobre Cracolândia. Nós vamos estar apresentando em primeira mão, Ana, trechos de um documentário que foi feito durante 1 ano e meio por um cinegrafista. Aliás, uma curiosidade, um cinegrafista que trabalhou muito tempo com o Goulart de Andrade. Você lembra dele? Um repórter que sabia tudo de cidade, Claro. Conhecia a cidade demais. Então, esse cinegrafista que trabalhou muitos anos com o Goulart de Andrade é o autor desse documentário sobre Cracolândia, com imagens e depoimentos muito interessantes. Também a palavra do Lucas Josino, do nosso Lucas Josino, aqui da Rádio Bandeirantes, que passou lá 2 semanas. Ele vai mostrar de novo trechos da reportagem dele e um debate sobre a questão da internação compulsória. E a gente chegou à conclusão no final do programa que ninguém é realmente totalmente contra a internação compulsória, viu, Ana? Exatamente. É um assunto que tem que ser discutido. A gente não pode empurrar para baixo do tapete, não. Amanhã, então, Olhar de Repórter aqui na Band a partir das 9 da manhã. Valeu, viu, Sabino? Bom fim de semana para você. Obrigado, Ana. Bom fim de semana a todos. Valeu. Segunda-feira